Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Ramalho e você está aqui em nosso canal Pobre Rico. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós veremos o que vem depois das IAs, a computação quântica. Mas antes, já peço que curta esse vídeo, deixe o seu like, pois isso ajuda com que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Aqui vai uma breve introdução. Nos últimos meses, uma tecnologia inovadora começou a despertar o interesse massivo dos investidores. Algo que talvez muitos ainda não conheçam profundamente e que possui um potencial tão transformador quanto a atual revolução da inteligência artificial. Estou falando da computação quântica. Decidi criar este conteúdo específico porque percebi uma enorme demanda de pessoas querendo investir neste setor, compreender melhor este mercado, avaliar suas projeções de expansão, entender seu potencial de rentabilidade e descobrir as alternativas de investimento disponíveis. São justamente essas questões que vou esclarecer hoje aqui da maneira mais completa possível. Portanto, se você deseja conhecer essa tecnologia revolucionária, esse próximo grande salto que realmente pode surpreender a todos, permaneça aqui até o final para compreender tudo. Vamos iniciar da melhor maneira possível. O que é computação quântica? Deixa eu explicar rapidamente o conceito de computação quântica, porque nem todo mundo está familiarizado com a estrutura tecnológica atual. A computação quântica é a denominação atribuída a um supercomputador, capaz de executar tarefas com muito mais velocidade e eficiência se comparado aos computadores convencionais que utilizamos atualmente. Ele pode solucionar desafios que levariam décadas com a tecnologia computacional disponível hoje. Além disso, o seu funcionamento é completamente distinto dos computadores aos quais temos acesso e conhecemos hoje. Todo computador tradicional, seja desktop ou notebook, câmera ou smartphone, opera através de bits, que representam 0 ou 1. Talvez você já tenha visto aquelas telas pretas com sequências de 0101 aparecendo. Essa é a base de todas as tecnologias que utilizamos hoje. Os bits 0 e 1 é o que se transformam nos aplicativos e softwares que conhecemos hoje. Um bit convencional só pode assumir o valor 0 ou 1 e nunca os dois simultaneamente. E é exatamente aqui que entra a computação quântica. Ela permite que esse bit seja 0 e 1 ao mesmo tempo. Neste caso, ao invés de bits tradicionais, são utilizados qubits, ou bits quânticos, como os chamamos. Ou seja, são unidades capazes de existir em múltiplos estados simultaneamente, processando várias operações simultâneas ao mesmo tempo. Isso possibilita resolver desafios extremamente complexos, como prever o comportamento molecular para a área médica, simular mercados financeiros e tendências de compra e venda, ou até mesmo desenvolver medicamentos inovadores, tarefas que um supercomputador convencional levaria décadas para completar. Pense de uma forma diferente. Enquanto um computador normal testa uma senha por vez até acertar, o computador quântico testa múltiplas senhas simultaneamente. É como lançar 1000 dados de uma só vez, ao invés de jogá-los um por um, como os computadores atuais fazem, com 0 ou 1. Ele consegue processar isso de forma extremamente rápida, eficiente e paralela. Só para se ter uma dimensão, em 2019, o Google anunciou pela primeira vez que sua máquina quântica em desenvolvimento concluiu em 200 segundos uma operação que demandaria 10.000 anos do computador mais poderoso existente. Avançando para 2024 e 2025, com a evolução contínua, o Google apresentou um novo chip denominado Willow, que executou um cálculo de referência em menos de 5 minutos.
algo que levaria 10 septilhões de anos para um dos supercomputadores mais velozes da atualidade. Esse número ultrapassa enormemente a idade do universo e qualquer capacidade computacional disponível. Como mencionei, são tantos zeros que nem seria possível mostrar aqui. Porém, tudo isso é impressionante na teoria, certo? Existe esse cálculo ultra rápido, essa eficiência extraordinária, mas ainda há pouca aplicação comercial prática, o uso cotidiano pelas pessoas. Então, o próximo desafio tanto do Google quanto de outras companhias que estão trabalhando com computação quântica é traduzir isso para aplicações do dia a dia ou para soluções que a população compreenda como algo utilizável. Até porque vocês devem imaginar que o investimento numa supermáquina dessas não é nada acessível. Também é necessário um espaço específico e seguro para a instalação, com ventilação adequada, entre outros requisitos. Portanto, isso ainda não está ao alcance de todos. A proposta é transformar toda essa tecnologia em algo de utilidade prática e de fácil acesso a todos. Além disso, atualmente essas supermáquinas ainda operam com alta taxa de erro. Para chegarem a uma solução, cometem diversos erros, apresentam vários problemas até que sejam ajustadas. Isso representa um obstáculo para uso comercial, pois como uma empresa poderia utilizar um computador que falha constantemente e pode travar o sistema? Essa é uma das principais dificuldades da computação quântica sendo trabalhada atualmente. E além de tudo que comentei, diversos especialistas do mercado já indicam que para isso se transformar em algo comercialmente viável para nosso uso diário, seriam necessários entre 5 e 10 anos, o que significa que essa tecnologia ainda não geraria grandes receitas até conseguir ser aplicada especificamente. Portanto, existe uma dificuldade de geração de receita, principalmente para comercializar isso massivamente. Bem, e o que temos observado acontecer no mercado? O primeiro movimento forte que presenciamos foi do SoftBank, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Eles investem em praticamente tudo, possuem inúmeras empresas sob sua gestão, são gigantescos mesmo. Eles investiram muito na Quantinuum, que é uma das empresas mais importantes e também é a maior empresa integrada de computação quântica do mundo. A proposta dessa parceria é estudar mais profundamente o mercado e identificar onde podem aplicar a computação quântica para gerar receita e resultados concretos, para que o cliente compre pensando: isso realmente faz diferença, vale a pena investir na minha empresa. Quais são as aplicações práticas da computação quântica? E aqui surge a grande questão que eu queria abordar com vocês. Para quais áreas ou segmentos a computação quântica está sendo desenvolvida ou priorizada? Porque essa é uma dúvida frequente. E como investidor, eu quero entender onde isso será aplicado no nosso cotidiano. Vou apresentar aqui os principais setores onde isso tende a ser implementado. 1. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. O primeiro setor, sendo considerado para a aplicação da computação quântica, é a inteligência artificial e machine learning. Atualmente, desafios complexos de otimização, decodificação de análises, realização de simulações de alta precisão, baseadas principalmente em equações fundamentais, continuam sendo barreiras enormes para a tecnologia de IA disponível hoje. Sabemos que cálculos muito complexos fazem a IA travar, então a computação quântica poderia proporcionar um potencial ainda maior para a inteligência artificial. Isso já está sendo visado e testado. 2. Robótica. A computação quântica pode ampliar o poder computacional e a otimização de software. Já a comunicação quântica pode sustentar redes seguras, e os sensores quânticos podem aumentar a precisão robótica. 3. Sustentabilidade e tecnologia climática.
Outra área sendo observada é a sustentabilidade e tecnologia climática que podem se beneficiar dos progressos quânticos, especialmente na computação, porque esses avanços podem acelerar descobertas de materiais, aprimorar a modelagem de sistemas complexos, como interações moleculares ou previsões climáticas, e otimizar processos produtivos. Imagine se essa máquina conseguisse processar todas as variáveis para determinar com certeza a previsão do tempo de amanhã e a temperatura exata. Isso pode ser viabilizado pela computação quântica. 4. Criptografia e segurança cibernética. Outro ponto e outra área em análise é criptografia e segurança cibernética. Hoje, com a evolução da computação quântica e a velocidade desses computadores para resolver problemas, isso também acaba gerando riscos para o que utilizamos atualmente. Imagine uma computação quântica utilizada de forma maliciosa. Poderia facilmente quebrar a criptografia atual de senhas e acessos, o que seria extremamente problemático. Então, simultaneamente ao fortalecimento das proteções de última geração, incluindo distribuição de chaves, geração de números aleatórios e métodos criptográficos projetados para resistir a ataques quânticos, a proposta é usar a computação quântica também para auxiliar na proteção cibernética. 5. Descoberta de medicamentos e materiais. Outro ponto muito relevante sendo estudado, com enorme potencial, é a descoberta de medicamentos e materiais utilizando computação quântica para pesquisas. A capacidade de simular moléculas com precisão pode acelerar a descoberta de novos fármacos e materiais com propriedades específicas para aplicação, gerando muita receita. Esses são os principais pontos que os investidores estão observando hoje na computação quântica, mesmo que ainda vá demorar para sua aplicação prática. Por que a computação quântica está chamando a atenção dos investidores? Agora, antes de verificarmos as formas de investir na computação quântica, vamos primeiro entender o porquê. Isso está atraindo tanto a atenção dos investidores? Apesar de tudo que eu expliquei ser uma grande novidade e o pessoal comentar que realmente tem um baita potencial, por que isso está sendo amplamente discutido pelos investidores agora? Um dos principais motivos é porque já está aparecendo nas mídias. E outro ponto muito importante é que diversos governos hoje também já estão investindo em computação quântica. O mais recente a manifestar interesse nessa tecnologia foi o próprio governo americano, que demonstrou a intenção de realizar investimentos nessa área, enquanto a Casa Branca está expandindo seus investimentos em setores e indústrias considerados essenciais para a segurança nacional. Imagine, eles temem que a China desenvolva uma computação quântica superior à dos Estados Unidos e consiga resolver problemas melhor que os americanos, potencialmente invadindo ou quebrando sistemas americanos sem que eles tenham possibilidade de defesa. Então, não estamos falando apenas de melhorias contínuas para a humanidade, mas também dos problemas que isso pode gerar, como ataques cibernéticos, invasão de sistemas sigilosos e o impedimento do crescimento estratégico de países. Isso possui muito mais variáveis do que imaginamos inicialmente. Para mostrar o potencial financeiro da computação quântica, podemos observar tanto investimentos de empresas privadas quanto públicas em relação à computação quântica e tecnologia quântica. Isso aumentou fortemente após 2020, durante a pandemia, quando muitas pessoas ficaram em casa com altos investimentos, tanto do setor privado quanto público. A parte pública aqui, considerando ações já listadas em bolsa, está recebendo muito dinheiro neste ano de 2025, já que se compreende haver grande potencial, mesmo que ainda não esteja sendo aplicado na prática. Aqui temos, por exemplo, os principais países, os governos que estão investindo neste tipo de tecnologia hoje. Olha que interessante.
O Japão de 2023 a 2025 vem dominando os investimentos nessa área, com 7,4 bilhões de dólares investidos. Em segundo lugar, temos o Reino Unido, em terceiro, a Alemanha e em quarto, os Estados Unidos, que certamente não quer ficar para trás e investirá ainda mais. E temos também o potencial da área de computação quântica para os próximos anos. Para se ter uma ideia de tamanho de mercado, por exemplo, onde estamos em 2025, a estimativa de crescimento para 2030 será basicamente triplicar de tamanho. E quanto seria para 2035? Pasmem. Simplesmente quadruplicar o tamanho de 2030. Então, existe muito potencial de crescimento ao mesmo tempo em que vemos quais são as principais áreas que investirão ou estão investindo nisso. Hoje, observamos que boa parte desse avanço na computação quântica vem de investimentos governamentais e outra parte de outras áreas que utilizarão isso, como o setor de saúde, telecomunicações, cibersegurança e também o setor financeiro. Além de tudo sendo divulgado nas mídias, que já chama muita atenção dos investidores, temos notícias surgindo constantemente. Google anuncia avanços em IA quântica e consegue superar supercomputadores, mostrando foto do CEO do Google ao lado de um supercomputador de computação quântica. Vimos também notícias da própria NVIDIA recentemente anunciando o NVQ Link, que conecta computação quântica e GPU para 17 construtores quânticos e 9 laboratórios científicos. E agora, observe esse ponto. Isso tem muito potencial. Laboratórios científicos investem muito em tecnologia e isso pode auxiliar enormemente o avanço de medicamentos e pesquisas para novas curas. Obviamente, o mercado observa muito isso porque há muito dinheiro aplicado em laboratórios científicos para investimento em tecnologia. E, obviamente, eles seriam os primeiros a conseguir investir num computador quântico para utilização prática. E a NVIDIA, visionária como é, já quer estar nesse meio também. Como investir em computação quântica hoje? Então agora chegamos no momento crucial. Como você pode investir na computação quântica hoje? Porque, obviamente, com o tempo, vão surgindo novas possibilidades e oportunidades. Opção 1, ETFs. A primeira delas é através de ETFs, que são basicamente fundos de investimento negociados, que compram ações ligadas a esse setor de computação quântica. O mais específico que temos hoje no mercado é o QTUM. O QTUM é um ETF que começou a ser negociado em 2018. Desde então, ele já valorizou 360%. É o único ETF que conheço, que investe basicamente em empresas que estão em pesquisa e desenvolvimento de computadores quânticos. Se olharmos as posições que eles compram das empresas, vemos a RGTI, que é uma das empresas que vou comentar, com 3%, AMD, QBTS, Micron e a própria Intel. Então vemos que ele compra somente empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento de computação quântica. Portanto, essa é a forma de investir em 78 empresas, sem precisar investir numa única específica e lucrar com esse mercado. Porém, novamente, você precisa estar confortável com o risco, pois isso é alta volatilidade. Novamente, muitas aplicações serão implementadas para a população em 5 a 10 anos, para uso prático e geração de receita. E nem sabemos ainda de fato como esse mercado gerará receita concretamente, se vendendo primeiro para empresas, ou se isso chegará até nós como assinatura, por exemplo. Outro ETF, que não é específico para computação quântica, porque o único que vi hoje no mercado americano é o QT1, mas outro que está um pouco envolvido é o ARKQ. Ele basicamente investe em tecnologia autônoma e robótica e tem uma relação com a computação quântica também. Neste ano, ele subiu 56% e investirá em empresas relacionadas à robótica, computação quântica e tecnologias super avançadas. E as empresas nas quais investirá são Tesla, Kratos,
Teradyne, Palantir e Rocket Lab. Então essas empresas não são específicas disso, mas trazem um pouco dessa atmosfera. Opção 2. Ações individuais. Agora vamos para as ações. Empresas que temos hoje na Bolsa Americana que estão focadas em computação quântica. E depois darei minha opinião se invisto ou não nesse setor. RGTI, Rigetti Computing. A primeira e mais famosa é a RGTI, Rigetti Computing. Ela está basicamente ligada ao desenvolvimento de supercomputadores quânticos e integração de circuitos para atender essas supermáquinas. É uma empresa que está muito em alta agora. Se pesquisarem, verão que ela valorizou neste ano 1.400%. Obviamente é preciso muito cuidado com isso. E eu, por exemplo, não investiria numa ação dessas agora, dando aqui a minha opinião. Yonk. Temos também a Yonk, empresa envolvida nesse ramo e que também vem subindo absurdamente este ano devido à expansão do Google demonstrando resultados. EBTS, D-Wave Systems. E temos também a QBTS, que é a D-Wave Systems, também ligada a esse ramo, e neste ano subiu 2.800%. Mas isso está me dando um cheiro, um leve cheiro de que está se formando uma mini bolha na parte de computação quântica na Bolsa Americana. Minha opinião sobre investir nessas ações. Por que estou falando isso? Se pegarmos a primeira empresa que mostrei, a RGTI, é uma empresa que não cresce tanto em receita, tem certa volatilidade, lucro ainda não existe. É prejuízo forte e depende de investimento de terceiros. Então fica claro que não é um setor que está gerando crescimento de receita, e sim sendo alimentado com constantes aportes financeiros de outras empresas. E o que interessa para mim e para você, investidores comuns, que é principalmente o lucro, ainda está muito distante disso acontecer. Olhamos para outra, a Yonk. Mesma situação. A receita cresce, mas o prejuízo só aumenta e também depende de capital investido. E não será para amanhã que isso mudará. Então essa evolução, essa alta volatilidade no preço da ação, não compensa. Na minha visão, existe um alto risco de investir em empresas como essas. Mas estou olhando para o futuro. Mas comprar agora a 37, pode ser que ela volte a 7 e você perderá muito dinheiro e demorará mais uns 5 anos para recuperar esse investimento. Então, na minha visão, não é o momento de investir em empresas específicas como essas, por alguns motivos. Motivo 1. Não sabemos qual será a empresa vencedora. Nunca saberemos quando é a próxima Microsoft, a próxima Apple, a próxima Nvidia, a próxima OpenAI. E aqui será a mesma coisa. Ninguém sabe qual será a próxima empresa que dominará a computação quântica. Motivo 2. Você corre o risco principalmente de entrar agora com as empresas apresentando prejuízo enorme e demorando de 5 a 10 anos para isso ser implementado para a população e só depois gerar receita e lucro. Então, é esse cuidado que vocês precisam ter. Não entrar na onda de todo mundo. Computação quântica é o momento, vou colocar na minha carteira. E acontecer o que aconteceu com o metaverso. Quem estava investindo sabe disso. Metaverso era o tema do momento. O Facebook até mudou o nome para Meta. Todo mundo começou a procurar ETF de metaverso. O que aconteceu? Queda fortíssima. Foi uma mini bolha gerada no mercado, porque não gerou receita e não houve utilização para a população, para o comercial, para o empresarial. Que é isso o que realmente que vale no final. Só vale se colocamos isso no nosso dia a dia. E o metaverso, nós sabemos, dá dor de cabeça, enjoo, então precisa de muito tempo para evoluir. E a maioria do pessoal quis investir agora, entendendo que era o momento. Por isso, nunca siga a maioria. Siga a sua estratégia lógica e inteligente para investir. Então, na minha visão, computação quântica ainda está exatamente igual ao metaverso. Ainda demorará um pouco para ser aplicado e gerar receita e lucro.
Portanto, a única forma que eu consideraria mais segura e eficiente seria através de ETF, que diversifica um pouco esse risco em várias empresas. Como investir em tecnologias inovadoras? E agora vou dar uma dica para vocês, que pode mudar a perspectiva. Quem já assistiu alguns vídeos sobre inteligência artificial sabe o que vou falar agora. Para investir em tecnologia dessa natureza, na minha visão, até mesmo com inteligência artificial, você sempre deve pensar na base de tudo isso. O que gera ou o que essa tecnologia precisa para continuar crescendo. Então, computação quântica, inteligência artificial. O que precisam para continuar crescendo? Os data centers, os chips, os softwares, infraestrutura em nuvem, todas essas tecnologias, inclusive o metaverso, precisam dessas como base. E se você investe nessa base, não fica correndo um risco altíssimo e cresce com qualquer tecnologia nova que vier agora para o futuro. Exemplos de empresas da base. Amazon possui o AWS, a maior nuvem do mundo em questão de receita. Google desenvolve pesquisas próprias e também computação quântica, além de todos os outros sistemas e softwares que dominam o mercado hoje. Então você meio que diversifica esse risco também. TSMC, hoje é a maior produtora de chips no mundo. Esses supercomputadores dependem também de chips, que muitas vezes passam por infraestrutura como a TSMC. A SML produz todo o maquinário que faz a produção de chips. Pense, todas as empresas de chip precisam desse maquinário, compram da ASML, produzem chip para ser utilizado em metaverso, inteligência artificial e computação quântica. Então, comece a observar isso. Qual é a base? Qual é a infraestrutura? Qual é o software? Qual é a tecnologia que precisam para continuar crescendo? É aí que você encontra grande potencial no mercado. E é nisso que eu invisto hoje. As recomendações que temos na Dollarame, que inclusive estão na minha carteira, nas quais estou lucrando muito, são na base, no software, na infraestrutura. E não investir numa empresa arriscadíssima como uma RGTI para perder todo o dinheiro, sabendo que agora não é o momento. E até porque nunca acertaremos qual será a próxima vencedora. Guarde isso na sua mente. Conclusão. Espero realmente ter conseguido te ajudar a compreender um pouco mais sobre a dimensão da computação quântica, que realmente acredito ter um enorme potencial na sociedade hoje, na população, no mundo inteiro, com soluções que pode trazer juntamente com seus problemas, e como encontrarão uma saída para gerar receita e lucro com isso. E como ainda não está claro, e como ainda pode demorar, minha visão é investir de outra forma, menos arriscada. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desse tipo de investimento em computação quântica. O nosso papo continua aqui nos comentários. Deixe sua opinião. Quero muito realmente saber sobre esse setor, coisas talvez que não mencionei aqui. É sempre bom para complementar este vídeo. Se ainda não deixou seu like, faça isso agora, curta esse vídeo, pois isso ajuda a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Peço também que se inscreva aqui em nosso canal Pobre Rico e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo como esse. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.